Uma ejeção explosiva de plasma do nosso Sol lançou partículas e radiação por milhões de quilômetros do espaço. Mas nós tivemos sorte. A explosão foi em parte da estrela, que não estava virada para o nosso lado. Vejam agora os detalhes. A Agência Espacial Europeia anunciou que a espaçonave Solar Orbiter registrou a erupção da maior proeminência solar já vista em uma única imagem do disco solar inteiro. As proeminências solares são grandes estruturas de linhas de campo magnético emaranhadas que mantêm densas concentrações de plasma solar suspensas acima da superfície do Sol, às vezes assumindo a forma de arcos. Eles são frequentemente associados a ejeções de massa coronal, que, se direcionadas para a Terra, podem causar estragos em nossa tecnologia e vidas cotidianas. Esse evento ocorreu no último dia 15 de fevereiro e se estendeu por milhões de quilômetros no espaço. Felizmente, a ejeção de massa coronal não foi direcionada à Terra. Essas supertempestades podem impactar satélites e astronautas em órbita, bem como o controle de tráfego aéreo, redes elétricas e cabos submarinos, provocando atrasos de viagens, apagões e interrupções globais da internet que podem durar meses. Em 1859, ocorreu o chamado Evento Carrington, uma tempestade solar tão severa que derrubou os sistemas de telégrafo na Europa e na América do Norte, ao mesmo tempo em que desencadeou auroras em todo o mundo, da Austrália ao Havaí, da China ao México. Os especialistas ainda não descobriram uma forma certeira de prever esses eventos raros, mas desastrosos, e a infraestrutura que construímos hoje é excepcionalmente vulnerável às consequências geomagnéticas. Embora o evento recente não tenha enviado uma explosão de partículas mortais em direção à Terra, é um lembrete importante da natureza imprevisível do Sol e da importância de entender e monitorar esses comportamentos. Espaçonaves como a Solar Orbiter e a futura missão meteorológica espacial Vigil, da Agência Espacial Europeia, podem nos ajudar a proteger melhor o nosso planeta das explosões violentas do Sol. Pois é, que perigo, não? Já imaginaram ficar sem internet de uma hora para outra por um longo tempo? Ou então ter vários problemas com sistemas eletrônicos e também, principalmente, não é, com a nossa sobrevivência? Pois é, para falar um pouco sobre isso e explicar melhor para a gente o que isso tudo significa, vamos conversar aqui ao vivo agora com o nosso colunista e astrônomo Marcelo Zurita, que já está aqui com a gente hoje numa participação especial em plena segunda-feira, não é? Vamos lá. Marcelo Zurita, boa noite. Bem-vindo em plena segunda aqui com a gente no nosso boletim. Boa noite. Boa noite, Marisa. Tudo bom? Como é que tá o pessoal aí? Tudo ótimo. Marcelo Zurita, vamos falar um pouquinho sobre essa explosão. Queria que você explicasse um pouco para a gente, até para entender, em que condições que uma erupção dessa poderia realmente gerar um possível grande perigo para nós aqui na Terra. Muito bom. Marisa, a gente não precisa se preocupar a princípio, tá? Mas é uma preocupação que a gente tem que ter lá para frente. A gente não sabe exatamente para quando. Uma erupção, para ela ter algum efeito realmente catastrófico aqui para a Terra, ela precisa reunir algumas condições específicas. Principalmente, se essa erupção que aconteceu no dia 15 fosse voltada em direção à Terra, ela iria ser, grande parte dela, né, dessa tempestade magnética, ia ser barrada pelo nosso escudo protetor, né, que é o campo magnético da Terra. Só que nesse processo, enquanto o campo magnético barra, né, essa tempestade magnética, ele também acaba se distorcendo, se comprimindo, e tem algumas linhas desse campo que são quebradas, né, pela energia, né, da tempestade solar. Nesse caso, quando a gente sofre esse impacto da tempestade solar, um dos efeitos que a gente tem, além, é claro, das auroras boreais e auroras austrais, né, que a gente observa aqui,
é que esse campo magnético acaba sendo distorcido, então a gente fica desprotegido. E aí, nesse caso, uma segunda erupção vindo em direção à Terra, aí é que é o perigo, porque aí ela pega nosso planeta completamente desprotegido. E aí, nesses casos, é que a gente poderia ter realmente consequências aí bastante desagradáveis. Nossa, muito curioso. Agora, Marcelo, falando em estrago, não é? Então, nessa situação, que tipo de estragos a gente poderia enfrentar com uma tempestade magnética desse porte? Olha, tem muita teoria associada a isso. A gente teoriza muito porque a gente nunca passou por algo, né, depois da nossa, digamos assim, nunca passou por algo dessa magnitude depois que a gente se modernizou, que a gente virou uma sociedade completamente conectada, né, e altamente dependente das tecnologias como nós somos hoje. Então, em 1858, no evento de Carrington, as pessoas elas tomavam choques nos equipamentos de telégrafo. Então, o telégrafo começou a dar choque. A rede de telégrafo era basicamente tudo que a gente tinha, né, de comunicação, e ela faliu completamente naquele momento, né? Ela entrou em colapso. Rádios, para você ter ideia, era uma coisa experimental naquela época. Não existia não existia rádios comerciais como a gente tem hoje, né? Mas existem relatos de pessoas que dizem que o rádio funcionou mesmo estando desconectado da energia. Então ele começou a captar essa energia que vem da tempestade solar, né? E aí gerou a energia induzida lá no equipamento elétrico, no equipamento eletrônico, que fez ele funcionar. Hoje em dia, isso poderia significar, por exemplo, os nossos celulares dando choque nas nossas mãos, né? Uma geladeira pifando, equipamento de TV, equipamento de rádio pifando, porque a energia acaba induzindo, né? O campo magnético acaba induzindo correntes elétricas dentro desses dispositivos e eles não estão preparados para isso. Então você imagine na sua casa todos os equipamentos elétricos, eletrônicos dando pane, muitos deles pifando e você ficando sem energia, sem telefone, sem TV, sem telefone fixo, né? Então isso são coisas que a gente pode imaginar, a gente não tem como afirmar com certeza o que poderia acontecer, porque a gente ainda não aconteceu. Uma outra coisa, a gente viu recentemente satélites da Starlink que vão reentrar por conta de uma tempestade magnética, né? O que acontece é que quando ocorre essa tempestade solar, a atmosfera da Terra ela expande, tá? O calor faz com que ela expanda e aí começa a gerar mais arrastos nos satélites que estão em órbitas mais baixas, tá? Então pode reduzir o tempo de vida útil de satélites daqueles que não pifarem lá no espaço mesmo, né? Nossa, nem dá para imaginar, porque afinal de contas, hoje nós vivemos basicamente da tecnologia, da eletricidade, realmente ia ser um caos. Agora, Marcelo Zurita, tem alguma iniciativa nesse sentido para proteger o planeta Terra de possíveis acontecimentos como esse? Pois é, a gente vê como que o nosso planeta é frágil, né? Diante dessas situações e que existe pouca coisa a ser feita, né? Atualmente a gente não tem nada o que fazer, a gente só pode prever, né, quando vai acontecer, a gente prevê aí com algumas horas, alguns dias no máximo de antecedência, o impacto de uma tempestade magnética, e aí salve-se quem puder, né? Mas existem alguns projetos ainda no campo da pesquisa, ainda no campo da especulação, que, por exemplo, tem como objetivo construir um escudo magnético para desviar as tempestades solares para longe da Terra. Seria um projeto aí na ordem de centenas de bilhões de dólares, tá? Que seria construir esse escudo lá no ponto de Lagrange L1, entre a Terra e o Sol, e aí uma tempestade solar, quando passasse por esse escudo, seria defletida para que ela não atingisse a Terra. Sabe qual o bacana desse custo de 100 bilhões de dólares, Marisa? É só uma fração do que seria o impacto de uma tempestade no nível do evento de Carrington aqui na Terra. Estima-se prejuízo na ordem de 20 trilhões de dólares a nível global.
Impressionante, não, pessoal? Bom, então é torcer para não acontecer tão cedo e que tenhamos já construído esse escudo para nos proteger, não é, Marcelo? Pois é. Marcelo Zurita, muito obrigada pela sua participação especial aqui no dia de hoje e esses esclarecimentos que são importantíssimos. Muito obrigada e boa noite. Boa noite, até mais.